1 Timóteo, capítulo 5, eu lerei dos versos 1 até o verso 16. Primeira Timóteo 5, de 1 a 16, assim diz: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração noite e dia. Para que percebam o mal que estão fazendo, para que vejam os efeitos negativos e as consequências dos seus atos. Ou seja, o pastor ele serve para abrir os olhos das pessoas que estão em pecado, para que abandonem o pecado. Mas outra atribuição pastoral citada no texto é o socorro dos necessitados. É certo que esta não é a tarefa primordial do pastor. Se a gente cita Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que os diáconos foram eleitos para esse fim, porque a tarefa primordial do pastor seriam as orações e o ensino. Porém, estando o pastor na igreja, sempre que alguém quer uma ajuda, pede para quem, Adelso? Quando a pessoa quer uma ajuda da igreja, ela chama quem? Ela chama o pastor. Ou seja, não é uma tarefa primordial, mas é o pastor a figura que é chamada na hora do socorro. Então, o pastor precisa estar preparado. Por isso, Paulo, mesmo sabendo que teriam diáconos à disposição, ele dá a Timóteo as orientações e as normas para dizer como ele deveria socorrer. E aí ele foca no caso das viúvas, mas também aos órfãos e todos aqueles que precisam de socorro. Hoje nós vamos tratar sobre os cuidados na repreensão e os cuidados no socorro da igreja. Iniciaremos mostrando como repreender os crentes, como os crentes devem ser repreendidos pelo pastor. Veja, eu lembro que eu falei aqui do cajado, que é necessário na hora da repreensão, o pastor tem que usar. Versículos 1 e 2, ele diz: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Veja, no estudo anterior nós vimos que o alvo do cuidado pastoral é o povo de Deus. Nós vivemos num mundo rebelde e quando as pessoas lá de fora e que não são crentes, elas cometem pecado, elas cometem sabendo que está errado. Elas fazem conhecendo as consequências dos seus atos. Jesus afirmou que elas são filhas do diabo. E sendo filhas do diabo, elas fazem a vontade do pai delas. Para um crente, o comportamento rebelde dessas pessoas é terrível. Isso dá aquele aperto no nosso estômago, né? A gente não aceita. Essas pessoas, elas são imorais e amorais. São inimigas de Deus e de todos aqueles que pertencem a Deus. Qual que é a diferença entre imoral e amoral? O imoral é aquele que pratica as suas imundícias, seus atos pecaminosos, que ofendem a Deus, ofendem as pessoas que observam. As suas práticas são públicas, são sujas, e elas não se preocupam em se esconder e nem se ocultar, porque aquilo que elas praticam é para ofender a Deus. É um ato de ofensa, um ato de rebeldia. Por isso que elas são imorais. Cada dia que passa, essa imoralidade tem sido cada vez pior. Eles têm sido cada vez mais ousados. Nunca se viu tanta ousadia em se propagar esses atos imorais. Se você abre aí o TikTok, vez por outra tem lá atos imorais, gente dançando, gente se expondo. Qualquer coisa da internet que você entra, você vai ver lá coisas imorais, pessoas se expondo. Você vê aí o dia do orgulho gay, o dia de tanta coisa aí, mostrando que eles têm prazer de mostrar as suas atitudes. Ou seja, eles fazem, eles estão conscientes, não importa as consequências, eles querem propagar. Mas eles são amorais. E o que quer dizer isso? Amoral, com esse A que vem antes, quer dizer contra. Eles são contra a moral. Paulo, no capítulo 1 de Romanos,
ele diz que as pessoas praticam o mal, elas ofendem a Deus, elas se deterioram os seus costumes, trazem consequências para si mesmo e praticam tais coisas e apoiam as pessoas que praticam. Elas se tornam cúmplices e elas se opõem à moral de Deus. Tudo aquilo que Deus diz que é, eles querem fazer contrário a isso. As suas práticas têm o objetivo de ofender e de irritar a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 21, 6, fala dos reis que fizeram pior que todos os outros, e eles fizeram para provocar a ira de Deus. Rapaz, esse pessoal não tem juiz na cabeça, não. Como é que você faz alguma coisa para provocar a ira de Deus? De Deus que pode trazer aí a consequências terríveis? Então, sendo assim, mesmo que as práticas deles nos causem aversão, que nós não discordemos, que nós discordemos totalmente daquilo que elas fazem, das suas obras, nós não vamos mudar o seu modo de agir. Nós não temos como exigir que eles obedeçam à vontade de Deus. Eles são inimigos da cruz de Cristo, eles nunca vão agir como discípulos de Jesus. O nosso dever, então, em relação a eles, é pregar o Evangelho. Porque se eles crerem em Cristo, eles vão professar a sua fé, eles vão abandonar o seu pecado, aí então se tornarão discípulos de Jesus, e aí então nós teremos como exigir, cobrar e ensinar deles, para que eles então façam a vontade de Deus. Quando a pessoa se converte, eles abandonam os seus pecados, prometem obediência a Jesus, querem agora obedecer às suas leis. É certo que ainda são pecadores, mas são pecadores lutando contra o pecado. Quando fraquejam, porque todos nós estamos nessa condição, é quando nós fraquejamos que entra então a figura do pastor, do conselheiro espiritual, daquele que vai lá para alertar. Cabe ao pastor repreender, ou seja, como o texto diz, a exortar os crentes, porque não cabe ao pastor julgar. O pastor se torna um julgador ou um juiz quando ele está no conselho. Mas o primeiro contato do pastor é exortar a pessoa para que ela reconheça o pecado, abandone o pecado. Mas aquele que é duro, de coração duro, precisa ser julgado porque não está levando a sério a Deus e nem a santidade de Deus. Então, é necessário voltar. Caberá ao pastor, então, cobrar dessa pessoa que fez a profissão de fé uma decisão. É entre Deus ou o diabo. Qual que você quer servir? Quer fazer a vontade de Deus ou quer fazer a vontade do diabo? Que é tarefa do pastor repreender e exortar, todos sabem. Mas a questão de Paulo aqui é a forma de repreender. Veja que ele diz, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai. Então ele fala aqui que não é a questão de repreensão. Adelso, você está aqui comigo aqui há 10 anos, né? Praticamente 10 anos. Quantas vezes já me viu chamar a atenção de alguém aqui em público? Uma criança que seja. Já viram? Alguém aqui já viu chamar que seja uma criança? Agora a pergunta é, pastor, o senhor já fez isso? O senhor já repreendeu pessoas? Já. Pode ver, as pessoas que já conversaram comigo foram alertadas, foram avisadas do erro, foram exortadas a abandonar. O modo como uma pessoa é repreendida faz toda a diferença no seu retorno ou no abandono definitivo da igreja. Conheço gente que foi exortada ou que foi corrigida publicamente, abandonou a igreja, nunca mais quis voltar com vergonha. Porque quem errou, se não foi por algo rebelde, ele errou porque ele não foi cuidadoso. Então, o seu descuidado não pode ser, então, a causa para ele ser envergonhado. Ou seja, a obrigação, então, do pastor é exortar para abrir os olhos dessa pessoa, para fazer com que ela olhe de novo para os céus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que devemos olhar para o alto, desejar o alto, pensar no alto. Acontece que quando nós desviamos os nossos olhos do alto, a gente acaba olhando demais para essa terra e comete pecados. Deseja o que o mundo tem. Por isso, Paulo fala do modo respeitoso como devemos exortar os membros da igreja. Se idosos como a paz. Como é que a gente conversa com o nosso pai? O pai fez alguma coisa de errado, como é que você fala? Você não quer isso, velho? Você tá... É assim? Tem filho que, infelizmente, faz assim. E chega, não, pai. A gente tem uma paciência com os velhinhos da gente, né? E tem que ter mesmo. Mas é esse o jeito que a Bíblia diz que as pessoas devem ser exortadas. Olha, não é assim. Ah, mas calma, respira. Nós não estamos brigando.
vão resolver a situação. O crente verdadeiro vai ouvir a voz do pastor. Jesus, ele deu a vida pelo crente. E Jesus falará ao coração do crente. O Espírito Santo vai abrir esse coração e vai levar o crente ao arrependimento. Esse crente, então, agora consciente, ele vai confessar o seu pecado. Ele será perdoado. É assim que deve ser. Mas, em segundo lugar, nós vamos ver aqui como, em segundo lugar, nós somos advertidos de que cabe à igreja o cuidado de viúvas que não têm família. Entramos agora no assunto dos socorros. Falamos da advertência, da exortação, agora falamos do socorro às pessoas que são necessitadas. E uma figura que o texto chama atenção é em relação às viúvas. Hoje, a situação das viúvas está muito melhor hoje. Qualquer pessoa aí com 60 anos, 65 anos aí, se aposenta, pelo menos a maioria delas. Se é viúva, pega aposentado do marido e aí então ela pode ter o seu sustento. Mas nessa época, não. Tanto é que Jesus, ele curou o filho, ele ressuscitou o filho de uma viúva. Por quê? Quando ele viu passar aquele enterro, e aquele jovem era o único sustento, a garantia de sustento daquela viúva, ele se condoeu dela, foi lá e ressuscitou o filho dela. Porque sem aquele filho ela estava perdida, ia passar fome e muitas morriam nessa situação. Deus sempre manteve a sua atenção no cuidado com todos aqueles que são desprezados pelo mundo, que são desamparados. Veja alguns textos que falam dessa preocupação. Em Levítico 25, 35 a 38, diz o seguinte: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás. Não receberá dele juros, nem lhe darás o seu mantimento por causa de lucro. Em Lucas 14, 13 e 14 diz: ao dar um banquete, convida pobres, convida os aleijados, os coxos e os cegos, e será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa tu receberás na ressurreição dos justos. No Salmo 9, versículo 18, diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Lá em João 3,17 diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus? Provérbios 14, 31 diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Em Deuteronômio 15, 11 diz: pois nunca deixará de haver pobres da terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Ou seja, Deus sustenta a todos os necessitados. A uns ele dá mais, a outros menos. Por que Deus dá tanto para uns e Deus dá menos para outros? Eu entendo que Deus faz isso para ver como é que nós lidaremos isso. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Se Deus me dá mais, eu vou ser egoísta para guardar tudo para mim e deixar alguém necessitado? Acabamos de ler. Aquele que tem recurso desse mundo e ver o necessitado não fazer nada, isso peca. Mas aí Deus então coloca alguém como muito necessitado. Como que ele vai lidar com a situação? Lá em Eclesiastes diz: Senhor, não me dê a riqueza nem a pobreza. Não me dê a pobreza para que eu não passe fome e venha roubar e assim eu ofenda a ti. Não me dê a riqueza para que eu não venha ensoberbecer e eu venha me esquecer de ti. Ou seja, tanto a pobreza quanto a riqueza pode ser a causa de uma prova de Deus. Como que a pessoa vai lidar com a pobreza e não pecar? Como que a pessoa vai lidar com muito dinheiro e mesmo assim não pecar? Entre os necessitados, há dois grupos que sempre são citados na Bíblia. Israel, por exemplo, ele tinha que ter um cuidado especial com o órfão e com a viúva, também com o estrangeiro, mas os órfãos e as viúvas são sempre repetidos. Diz que o fazendeiro, na hora de colher, ele deveria vir colhendo os grãos, mas se caíssem espigas no chão, ele era proibido de abaixar e pegar. Então ele falou: toma cuidado, na hora de cortar, não deixa cair não. Mas por que isso? Aí dizia: faça assim, para que depois então venham os pobres, as viúvas, os órfãos, e eles vão colher aquelas espigas que caíram. Lembra da história de Ruth?
que ela saiu, e aí Boaz, interessado nela, que era bonitona, disse, vai jogando um pouquinho aí, vai jogando aí, vai jogando. Aí ela vinha atrás e saiu de lá com a burra cheia, né? Com a vasilha cheia de como chegou, ao tanto que eu colhi, porque Boaz estava interessado nela. Mas isso era uma ordem de Deus. Nesse texto, nós vimos Deus relembrar o cuidado que a igreja deve ter com as viúvas. Naquela época não havia aposentadoria, viúva sofria mais. Então, o cuidado de Deus com as viúvas continua. E se tem viúva carente, cabe à igreja promover o seu sustento. Então, não deve deixar que elas passem necessidade e tenham a proteção que necessitam, caso elas não tenham família para sustentar. Mas, em terceiro lugar, fica claro que cabe à família o socorro dos seus necessitados. Então, veja, pode ser a igreja tem que ajudar? Tem. Mas antes da igreja ajudar, cabe à família ajudar, cabe à família sustentar os seus. Numa junção de textos aqui fica o seguinte: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro, versículo 4, primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. O verso 8, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se algum crente tem viúva em sua casa, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Olha, na natureza tem algumas situações interessantes. Eu já vi galinha adotar filhote de pato. Eu já vi gato cuidando de filhote de cachorro. Eu já vi vaca cuidando de filhote de égua. Tem na natureza isso. Nesses casos, esses filhotes foram adotados por uma espécie diferente. Os órfãos foram trazidos e foram aceitos e foram criados. No entanto, a obrigação do cuidado de cada filhote recai na sua própria mãe. Aquela que botou os ovos deve ser aquela que cuida dos filhotes. Aquela que gerou o filhote deve amamentar o seu filhote. Veja, a nossa origem é a família. A família foi criada por Deus e é o melhor lugar para que as pessoas tenham base, tenham seu sustento, tenham a saúde mental, para que vivam de maneira saudável. As mães geram seus filhos, o sustento com o trabalho dos seus pais saem, trabalham, trazem seu sustento, os pais ficam velhos, as mães ficam velhas, e aí então é hora de serem sustentados, devolvendo então aos pais o cuidado que eles receberam enquanto era criança. Viu, Caléu? Vai se preparando que eu vou ficar velhinho, você vai ter que cuidar de mim. É a ordem de Deus, a família tem que cuidar, você tem que cuidar de sua mãe e da sua avó, precisa cuidar, é dever dos filhos cuidar. Quando eu fui construir a minha casa em Norte, eu construí um quarto e nele eu fiz um banheiro, já pensando no seguinte, minha mãe já morreu, meu pai está velho, e eu quero então ter um quarto para eu trazer o meu pai e eu cuidar dele. Deus levou, não precisou desse cuidado, mas eu já estava pronto, principalmente que tem aquela ideia de que o filho mais novo é que tem que ter esse cuidado. Sendo o 11º filho, o mais novo, então era o meu dever. Só que há muitos que não querem ter esse cuidado. Bosta de véio fede, desculpa aqui falar, mas fede. Mas peraí, quando você era novinho, João, seu cocô era cheiroso? Não lembra não? Pergunta para sua mãe. Com certeza ela limpava assim, ó. Mas isso porque quando os meninos eram pequenininhos, o negócio era cheiroso, hein, Elisana? Não era não, né? Mas você fazia isso? Limpava eles, dava banho neles, eles ficavam cheirosinhos depois, né? Pois é, quando sua mãe ficar velha e você tiver que dar banho nela, depois de você dar banho, ela vai ficar cheirosa. Mas esse é o dever. Mas muitos filhos abandonam seus pais em asilos, deixam lá sozinhos, largados, abandonados, tristes, amargurados. Isso acontece com muitas mães. Morre o pai e a mãe não tem para onde ir. Porque casa de filho não cabe mãe. Na casa da mãe cabe 5, 6, 10 filhos. O colo de mãe cabe os filhos todos. Ela sustenta todos com um salário mínimo. O salário dela parece que rende e ela sustenta todos. Mas quando o pai morre e a mãe fica sozinha, a casa de filha não serve para a mãe, porque o genro não quer saber da sogra. A nora não quer saber da sogra. E o filho agora dá mais valor à sua esposa e a filha ao seu marido e abandona a sua mãe. Elas não cabem na casa dos filhos. Não é suficiente o espaço para ela. Aí
a questão que Paulo fala. Lembra, então, que os diáconos foram eleitos lá em Atos. Por quê? Porque as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado na hora de distribuição da ração ou da comida que era servida às viúvas dos outros. Mas veja, lá haviam viúvas dos judeus e viúvas dos gregos. Estavam sendo sustentadas por quem? Pela igreja. Será que era isso que era o correto? Era a igreja que estava promovendo o sustento delas. Isso gerou confusão, porque as famílias estavam empurrando para a igreja. E Paulo deixa claro que a família é responsável pelas suas viúvas, e somente aquelas que não têm famílias é que deve ser sustentada. Veja que ele disse, mas se alguma viúva tem filhos e netos, que eles aprendam a exercer a piedade com a sua família. O cuidado com os necessitados da família cabe à própria família. É uma questão de recompensa que a Bíblia diz. Recompensa pelo cuidado que recebeu. É uma questão de justiça. Mamaram na mãe, está na hora agora de dar papinha na boca. Quantas vezes deu papinha na boca dos filhos? Agora está na hora e sem reclamar. É um privilégio dos filhos poder cuidar do pai, botando comida na boca enquanto eles forem vivos. O texto diz, ora, se alguém tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos seus, dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. A nossa fé é demonstrada na prática. Dizer que ama é uma coisa, mas agora amar de verdade, isso que é difícil. Isso se prova com as suas atitudes na prática. Paulo revela que quem não cuida dos seus parentes idosos, especialmente das suas viúvas, está negando a fé em Cristo. Nesse caso é pior do que descrente, porque os descrentes, a maioria, eles cuidam dos seus. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra-as e não deixe a igreja sobrecarregada. A igreja não dispõe de muitos recursos. Esses são aplicados das causas locais e pagam suas despesas. Comumente, pessoas procuram a igreja atrás de ajuda. Se ela estiver sustentando aqueles que poderiam estar sendo sustentados pelas suas famílias, não vai poder ajudar aqueles que de fato precisam da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem idoso em casa, algum necessitado em sua casa, aprenda a tratá-los com carinho, a socorrê-los. Ame-os, porque você foi amado por eles. Devolva a eles o cuidado que deram para você. Isso é justo diante de Deus, e Deus te recompensará. Em quarto lugar, veremos que há regras para receber o apoio da igreja. Não é todo mundo que deve receber o apoio. Tem gente que nós vamos ver aqui que não merece isso. Diz aqui, não sejam inscritas, senão viúvas que constem há menos que 60 anos de idade e tenham sido esposa de um só marido, aí então o texto continua. A igreja, apesar do seu caráter social, ela não é uma agência do serviço social. Vamos entender um pouco essa questão. Qual foi a ordem de Jesus para a igreja? Ide, vamos lá? Fala alto, gente, não está dando para ouvir aqui. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando, certo? Onde é que entra a questão social aí? Não entra. Então, o mandamento de Deus não é para você juntar a cesta básica, não é para você matar a fome necessitada. Quando nós observamos o cuidado que Jesus teve, olhamos no Antigo Testamento o cuidado que Deus exige que as pessoas tenham, nós temos, então, o dever de ajudar. Veja que o dever nunca foi dado para o templo, para a casa de Deus, mas foi dado ao povo de Deus. Isso é muito importante. Essa não é, trabalho social não é tarefa primordial da igreja. Quando a gente lê Malaquias, e lá diz o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento à casa do Senhor. Está vendo, pastor? O senhor está errado. Mas esse mantimento era para quem, Tiago? Hã? Então, fala alto, gente. Vocês estão, eu estou ficando velho, estou ficando surdo. Era para os levitas e eram para os sacerdotes. Se lembra que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, todas as tribos receberam terra e podiam plantar, podia criar animais, podia produzir, mas a tribo de Levi não recebeu. E sabe o que Deus disse para eles? Eu serei a vossa herança. O dízimo pertence a Deus, é de Deus.
E Deus então manda que o povo traga o seu dízimo, e através do dízimo ele sustentava a tribo de Levi e sustentavam os sacerdotes que também eram da tribo de Levi. Ou seja, Deus sustentava com dinheiro que era dele, com o alimento que era dele. Então, quando diz que haja mantimento na casa do Senhor, é para aqueles que trabalhavam para o Senhor. Os valores, os mantimentos trazidos ao templo, eles serviam de sustento para os levitas. Esses formavam a tribo que não recebeu terra, como disse aqui. Há um erro das pessoas chamarem as pessoas que cantam na frente os levitas. Não, eles não são levitas, são cantores. Porque levitas são aqueles descendentes da tribo de Levi. E não tem de maneira nenhuma, não tem mais levita hoje. Então, vamos corrigir isso para a gente não falar. Então, há pastores que cuidam da igreja hoje. Nós vimos que esses foram chamados, ordenados e capacitados por Deus para cuidar da sua igreja. As despesas da igreja são pagas com os dízimos e ofertas recolhidas por ela, ou seja, Deus sustenta a igreja, o pastor e as despesas da igreja com o dinheiro que pertence a ele. O dízimo é de quem? É meu? É teu? Não, é de Deus. Então, aquilo que é gasto com dinheiro da igreja é para sustentar aqueles que trabalham diretamente para Deus, aquilo que está ligado diretamente à obra de Deus. Caso a igreja assumisse qualquer sustento de pessoa ou da obra social, isso se tornaria um peso para a igreja e um sério problema. Por isso que Paulo deu regras. Primeiro, não seja escrita viúva, senão que conte 60 anos. Trata-se aqui de ajudar a quem realmente necessita. Se uma mulher jovem ficar viúva, tendo ela forças para trabalhar, ela deve fazer o quê? Deve trabalhar. Ou seja, ela não tem um marido, então vai trabalhar. Vai fazer uma faxina, vai procurar emprego, vai procurar. Adelson, sua mulher é casada, ela faz faxina para fora? Carmen faz faxina para fora? Isso é vergonhoso para ela? E ela ganha dinheiro com isso? Ganha. Ajuda em casa, não ajuda? Por que quando a mulher ficou viúva nova, ela agora vai ficar dependendo só do sustento dos outros? Ah, vou ficar aqui, os outros é que vão me sustentar. É uma questão de justiça. Paulo diz, tenha sido esposa de um só marido e seja recomendada pelo testemunho e de boas obras. Paulo ensina a analisar o caráter daquelas que procuram ajuda, pois elas podem levar uma vida perdida ou pervertida e ainda assim querer o sustento da igreja. Quem não quer a Cristo não deve ter o sustento daqueles que pertencem a Cristo. A pessoa está aí do lado da igreja, não vem à igreja, não procura Deus, não quer saber de Deus, mas quer que a igreja o sustente. Isso está errado. Diz que tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, ajudado pessoas. Ou seja, aquelas que foram leais no exercício da sua função de mãe, foram boas esposas enquanto tiveram seus maridos, e ainda ajudou os necessitados enquanto podia, que se esforçou, que colaborou com a vida dos outros, chegou agora à velhice, e não tendo essas como se sustentarem, nem o sustento de alguém, ela precisa do cuidado da igreja. Então, cabe à igreja ajudar as viúvas a ter o seu sustento. Quer dizer que agora vai dar uma cesta básica todo mês? Hoje é diferente. Pouco tempo atrás, o Johnny ajudou a viúva, não foi, Johnny? E foi lá, então, foi até... Você tirou do seu bolso? Não, mas você foi até... Onde? Até coisa do governo, né? Como é que eu digo isso? A instituição do governo que trabalha com isso e, através da ajuda dele, a viúva recebeu sustento. Ou seja, às vezes, o que nós podemos fazer é levar essa pessoa a receber o sustento que ela tem direito. Ou seja, recuperar a pensão de um marido que perdeu, ou conseguir uma aposentadoria. Ou seja, fazer isso é o dever da igreja, porque ela pode não saber e acabar ficando sem ter o seu sustento. Mas aqui também nós vamos ver que há quem não deve receber o apoio da igreja. O texto diz, entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta, prescreve essas coisas para que sejam repreensíveis, mas rejeita as viúvas novas, e aí o texto vai falar um pouquinho mais. Veja, seria justo pegar o alimento que foi trazido à igreja, que foi comprado com dinheiro das pessoas que poderiam pegar esse dinheiro e usar para comprar outras coisas, e vai lá e se aperta, traz o alimento para a igreja para ajudar alguém necessitado, e quando chegar aqui, a igreja pega esse dinheiro e pega essa ajuda e doa para uma família preguiçosa, para gente que pode trabalhar e não trabalha. Tivemos exemplos aqui.
Rapaz novo, forte, foi ajudado uma vez, antes de 15 dias já pediu mais, depois falou, corta isso. O que fez? Fugiu da igreja. Olha, você ficaria feliz. Você for lá na casa de alguém levar uma marmita, que alguém diz para você o seguinte, aquela família está passando fome. Aí você pega o sustento da igreja, vai até a casa dela, 9 da manhã, quando chega lá, pergunta aqui que bora tal pessoa, não, acho que ela está indo no bar. Quando chega lá no bar, ela está lá sentada, lá tomando cerveja às 9 da manhã. Você vai entregar o alimento? Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu cheguei para a pessoa que me pediu, diz, olha, eu levei, e eu voltei com o alimento para dar para a pessoa necessitada. Por quê? Se está bebendo cerveja, e cerveja é um trem caro, às 9 da manhã, podia ter pego esse dinheiro e comprado alimento. Então, se está precisando, se está pedindo, é porque não precisa, não. Então, necessita fazer a coisa certa. Por isso, tem gente que não merece. É nesse sentido que Paulo afirma que há pessoas que não devem receber nenhuma doação. Por isso que cabe aos diáconos, quando solicitado alguma ajuda, antes de entregar o que foi solicitado, visitar a casa. Quando chega lá na casa, tem lá uma TV de 60 polegadas, internet, Netflix, está tudo lá. Você olha lá, está um filho com o celularzão na mão, outro com outro celular, todo mundo com internet. Tem um negócio errado aí. Será que essa família realmente precisa? Se precisa, corta a internet, que é pelo menos aí uns R$ 80 por mês, vai dar para comprar o arroz, o feijão, com certeza. Aqui o texto, Paulo traz algumas coisas para a gente analisar. Diz, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. O pecado é o veneno mortal, e nós bebemos, e ele nos mata, quando nós afastamos de Deus e vivemos em rebeldia. A vida entregue ao pecado é um estado de morte. Nesse caso, as viúvas que se entregam à prostituição, elas não deveriam receber nenhuma ajuda da igreja, pois se fizeram escravas do diabo e se entregaram aos seus prazeres. As viúvas crentes que se entregaram ao pecado devem ser exortadas a abandonar o pecado e a voltar à vida com Deus, procurando ser irrepreensível, como cabe a todo crente. Mas ele diz mais, rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Sexo é uma bênção de Deus. Os animais, eles só praticam sexo para procriação. Não é assim no ser humano. O ser humano faz por diversão. Deus criou o sexo para servir, para unir o casal. O problema é que as pessoas, elas não obedecem às normas que Deus deixou. Elas, carentes de sexo, elas, quando solteiras, procuram satisfação em vídeos, revistas e outras formas pecaminosas. Se casados, quando não suprir a sua necessidade, se justificam nas impossibilidades do seu cônjuge para trair. Essa disposição para praticar o pecado e se saciar sexualmente também acontece com as viúvas, principalmente as mais jovens, pois ainda são bonitas, cheias de vida e facilmente atraem homens. Nesse caso, Paulo afirma, se tornam levianas contra Cristo quando querem se casar. Não há o problema se casar, nós vamos ver isso. O problema está em ter relacionamento sexual. O problema é agir com leviandade, sem compromisso com Cristo. Pecar e agir como se não tivesse cometido pecado algum, anulando o seu compromisso assumido diante de Deus e da igreja, desprezando a justiça de Deus, a sua ira e também o sacrifício que foi feito por ela. E quem é sustentado e não precisa trabalhar, o que acontece? Elas aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa, conversando demais e se tornam tagarelas, intrigantes, falando o que não deve. Se a igreja suprir todas as necessidades dessas viúvas que podem trabalhar e não trabalham, e que poderiam ter uma nova família, mas decidem viver em pecado, elas terão muito tempo livre, se tornarão um problema para a igreja. Então fica claro que cabe à igreja o cuidado social com os necessitados, porém, não serão todos os necessitados que devem receber cuidado dela. Os responsáveis pelo cuidado com as ofertas devem ser criteriosos na hora de ajudar, para que não ajude a quem não precisa e deixe de ajudar aqueles que precisam. Mas, por último, o texto vai tocar num assunto sensível, que diz, as viúvas novas devem se casar para não viver em pecado. Viúva nova, mulher separada, deve se casar. Versículo 14 e 15. Quero, portanto, que as viúvas novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa
e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Qualquer pessoa jovem e saudável terá desejos sexuais. É para isso que os jovens se casam. Ao se casarem, podem e são incentivados por Deus a terem todo o prazer no seu relacionamento. E a Bíblia ainda diz o seguinte: não se afaste um do outro, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Ou seja, o prazer, de acordo com a vontade de Deus, é abençoado. E o casal está livre para ter prazer. Porém, algo acontece com um dos cônjuges. E vem a viuvez, que é algo inesperado, que gera instabilidade. Os filhos ficarão sem pai ou sem mãe, a pessoa de quem tanto amavam. O cônjuge ficará sem o amparo, sem o amor, sem o corpo daquele que aquecia, que supria suas necessidades. Ficará sozinho, e isso vai ser o problema. Se casar novamente, pode não ser fácil. Um padrasto ou uma madrasta poderá ser uma bênção para os filhos órfãos, mas também pode se tornar a pior experiência. Temos exemplos positivos e negativos disso. Não há como não pensar nos filhos nesse momento. E alguns, para não trazer um estranho para dentro de casa, se envolvem com pessoas fora de casa, vivendo em adultério, pecando, quebrando as regras divinas. Caem numa situação pior, para não criar um problema, criam outro. Por isso que Paulo diz a Timóteo: incentive as viúvas novas a se casarem. Elas não devem ficar sozinhas, pois serão vistas como alvo fácil para o sexo, para todos os homens que a virem no trabalho, em qualquer lugar. Ah, aquela é viúva. Se é viúva, é fácil. É isso que pensam. Seus próprios desejos vão ser uma armadilha, pois, como já disse, a sua juventude, os seus hormônios estão a todo vapor, e isso pode levá-las a experiências erradas. Por isso ele diz: quero que as viúvas se casem, que criem filhos, se tornem duas donas de casa. O novo casamento poderá ser a solução para os problemas, principalmente os sexuais. Escolha deve ser criteriosa. Deve procurar um marido crente, que tenha temor do Senhor, pois que associação positiva pode ter entre um crente e um incrédulo? Nessa busca, a viúva pode ser cuidadosa para não resolver um problema e criar outro. A viuvez poderia dar ao adversário a ocasião favorável para a maledicência. É muito difícil que uma viúva se torne... É muito fácil que uma viúva se torne comentário de mexeriqueiras. A companhia masculina deve ser evitada não apenas para que não falem dela, mas para que ela mesma não seja tentada a cair em pecado. Então, Paulo faz uma afirmação final de extrema importância para as viúvas crentes e para as mulheres separadas. Com efeito quer dizer, isto é uma realidade, é assim que acontece. Já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Irmãos, isso é muito triste, porque é possível que no seio da igreja hajam viúvas ou mulheres separadas que já estejam vivendo nessa triste situação de pecado. Por isso, o uso com efeito, ou seja, é fato que há, é fato. O fato de nunca terem sido denunciadas ou pegas em flagrantes adultérios não muda a situação diante de Deus. A sua escolha é clara. Elas estão agindo assim porque seguiram a Satanás, já abandonaram a Cristo, já se jogaram no precipício. Por isso, Paulo diz aqui nesse texto: já estão mortas. Só falta um empurrãozinho para caírem definitivamente. Estão na igreja, mas as suas almas já estão na lama, na escuridão, sendo servidas pelo alimento maligno que as escravizam. Talvez estejam na igreja por sua consciência cristã que impulsiona a servir a Deus, mas os seus impulsos carnais têm sido tão fortes e usados por Satanás que elas são atraídas e têm seguido a Satanás como um boi que vai para o matador sem resistir. Então, para evitar essa situação, elas são exortadas a não causarem escândalo para o corpo de Cristo. E para evitar essa situação vexatória, devem casarem-se e formarem novas e abençoadas famílias. Irmãos, nesse texto vimos os cuidados na repreensão e no socorro da igreja. Nele nós vimos como devemos repreender aos crentes. Que cabe à igreja o cuidado das viúvas que não têm família. Que cabe à família o socorro dos seus necessitados. Que há regras para receber o apoio social da igreja. Que há quem não deva receber apoio social da igreja. E, por último,
que as viúvas novas devem se casar para não caírem em pecado. Aprender a servir a Deus é o primeiro passo para acertar. Decidir obedecer a Deus é o desafio para a nossa vida inteira. Sejam crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, viúvas, solteiras, casadas, homens casados. Devemos aprender a servir a Deus de todo o nosso coração, mas principalmente devemos decidir obedecer a Deus. Esse vai ser o desafio para a nossa vida. Amém?